Mesa da conferência, cujo tema é 40 anos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para presidir a mesa da conferência, convidamos a acadêmica Ione Frediani, mestre e doutora em Direito, PUC São Paulo, professora universitária, advogada, membro do Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para também compor essa mesa, convidamos o conferencista acadêmico João de Lima Teixeira Filho. Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, advogado, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Bolonha, na Itália. Senhoras e senhores, transmito a palavra à presidente da mesa acadêmica Ione Frediani. Boa tarde a todos. Coube-me a alegria e a distinção de presidir essa mesa ao lado do nosso presidente João de Lima Teixeira Filho, fraternalmente chamado como Lima, e permito-me complementar o currículo que foi iniciado pelo presidente honorário Rodolfo Pamplona. Baiano de nascimento, carioca de coração, diplomado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado militante, autor de inúmeras obras nacionais e internacionais dedicadas ao Mercosul, fez uma parceria extremamente interessante com o então ministro Arnaldo Susequim, foi seu coordenador em obras coletivas e atualizou inúmeras vezes a nossa Bíblia do Direito do Trabalho, que é a obra Instituições de Direito do Trabalho, do professor Susequim, Segadas Viana e Délio Maranhão. E, agora, sob a presidência da academia, vamos ouvir o querido Lima contar um pouquinho dessa história de uma entidade que completa seus 40 anos. Muito obrigado à estimada confreira Ione Frediani pela gentil apresentação e agradeço a todos os amigos que permaneceram até esta hora para ouvir o que grande parte sabe perfeitamente o que é, o que torna para mim um desafio muito maior, que é contar a história da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, colocando algum ingrediente, talvez diferente do que já foi até aqui contado, sem alterar, evidentemente, a verdade dos fatos. Conspiraram os astros para que este 5º Congresso Internacional da Academia Brasileira de Direito do Trabalho coincidisse com a semana que antecede o ato de criação de nossa academia, no distante 10 de outubro de 1978. A celebração dos 40 anos de sua fundação ocorre dentro deste conclave científico da maior envergadura, com temática desafiadora e prospectiva. Celebra-se e cumpre-se, a um só tempo, alguns dos seus objetivos estatutários. Porém, a mais, esta celebração é enriquecida pela participação conjunta da veneranda
Academia Ibero-Americana de Direito del Trabajo e de la Seguridade Social. E como se não bastasse, tal conjugação de fatores para engalanar a celebração de seu 40º ano, abre-se ainda a obsequiosa oportunidade de unir o passado da Academia Brasileira de Direito do Trabalho com reflexões sobre o futuro do mundo do trabalho, sobre os verdadeiros desafios decorrentes da chamada Quarta Revolução, a era da inteligência artificial que nos invade com velocidade que lhe é própria, ontem e amanhã, juntos neste presente. Rara confluência para ornar os 40 anos de nossa academia, sua trajetória e realizações. Com esse pano de fundo, e que coloca em pauta uma reflexão acerca do papel que desempenha a academia a que pertencemos. A abordagem envolve o exame de fatores determinantes do surgimento, da evolução da referida entidade, bem assim de suas perspectivas como centro de estudos avançados do direito do trabalho e do processo do trabalho, com uma visão histórica e das circunstâncias que lhe deram origem. São relembramentos, como diria Guimarães Rosa, além das reflexões e homenagens. Cumpre-se a lição dos filósofos. A história tem a função pedagógica de ensinar ao ser humano como deve planejar o seu futuro, tendo o passado como referência. As instituições, de modo geral, as de natureza cultural e científica, como a nossa, surgem da imaginação e dos ideais de pessoas iluminadas a partir de seus convencimentos e aspirações. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho, a Academia Nacional de Direito do Trabalho, sua denominação original, foi concebida por um grupo de cultores da ciência jurídica, dedicados em especial ao estudo das relações capital-trabalho. Almejavam eles a criação de uma entidade de altíssimo nível, vocacionada para o estudo do direito do trabalho, que contribuísse efetivamente para solucionar, ou pelo menos atenuar de modo expressivo, os tormentosos problemas decorrentes da então chamada questão social. Arnaldo Lopes Susequinde, um dos maiores expoentes do juslaboralismo nacional e primeiro presidente do Silogeu, confere ao ministro Luiz Gallotti, do Supremo Tribunal Federal, e ao professor Albino Lima a ideia germinal de fundar a entidade científica. Com o falecimento de Gallotti, Custódio de Azevedo Bolsas tornou-se, junto com Albino Lima, o grande condutor da Constituição da Academia. Esses desbravadores tomaram, então, como paradigma a emblemática Académie Française, inaugurada pelo cardeal de Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII, em 1635, tendo como inspiração mais remota a célebre Academia de Atenas, fundada por Platão em 386 a.C. Idêntico modelo foi adotado para delinear objetivos e estrutura das modernas academias, culturais e científicas por todos os quadrantes do mundo, inclusive no nosso país. Os articuladores da criação do sodalício reuniam-se periodicamente no escritório do advogado e professor Custódio de Azevedo Bolsas. Eis que, em 10 de outubro de 1978, tem lugar a constituição da Academia Nacional de Direito do Trabalho, registrada em ata de extrema singeleza. Participaram oficialmente da criação da Academia
ao lado de Custódio Bolsas, os juristas Luiz Galotti, Oswaldo de Souza Vale, Albino Lima, Walter Freitas da Silva, que compuseram a mesa diretora da Assembleia, da Fundação, e José de Segadas Viana, Reginaldo de Souza Aguiar e José Maria de Oton Sidu, que formaram o grupo de trabalho organizado e nomeado para redigir o Estatuto da Academia e seu regimento interno. A Assembleia foi realizada no escritório de Custódio Bolsas, onde, por deliberação dos presentes, instalou-se provisoriamente a sede da Academia na Rua Álvaro Alvim, 37, Centro, cidade do Rio de Janeiro. Após exaustivos debates, a estruturação formal da Academia foi concluída. Em 12 de novembro de 1979, realiza-se a Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o projeto de estatuto, elaborado pelo grupo. A Assembleia afastou a necessidade de complementar o estatuto com o regimento interno, tendo em vista o conteúdo suficientemente minucioso do estatuto, então aprovado. Estava, assim, concluída a etapa que se pode caracterizar como fase embrionária ou proto-história da entidade que celebra seu 40º ano com altivez. Como toda academia, os patronos são elementos basilares, impregnados de forte conteúdo simbólico, identificando-se com aquelas personalidades que, por suas extraordinárias virtudes, servem de modelo ou fonte inspiradora para as próprias instituições ou para cada uma de suas cadeiras ou cátedras. São patronos da Academia, por disposição do Estatuto, o ministro Luiz Galotti e o professor Cesarino Júnior. Ambos marcaram presença indelével na história da Academia, mercê do notável saber jurídico e poder de influência que sempre ostentavam. Galotti, como Procurador-Geral da República e ministro do Supremo Tribunal Federal. Cesarino, como professor catedrático de Legislação Social na Faculdade de Direito da USP, juslaboralista inigualável, formador de geração de cultores do direito do trabalho e representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho. Impossível enumerar aqui seus merecidos títulos. Também nesta Assembleia de novembro de 1979, apenas a da Constituição, foram eleitos os primeiros membros honorários, o que descobri com grande surpresa ao ler a ata. E os primeiros membros honorários da Academia foram o ministro João de Lima Teixeira, meu pai, então presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e os juízes do Tribunal Regional do Trabalho, Iati Leal e Geraldo Otávio Guimarães. Ato seguinte, a escolha dos acadêmicos. Em 4 de dezembro de 1979, celebra-se a sessão solene de instalação da Academia, quando é empossada a primeira diretoria e os 100 primeiros acadêmicos. Fruto de criteriosa seleção, não só de juslaboralistas, como de nomes de projeção nacional nos diversos ramos do direito. A estes acadêmicos, o Estatuto atribuiu a condição de fundadores das respectivas cadeiras, cabendo-lhes ainda indicarem patronos de cada uma das 100 cadeiras, que representam uma síntese perfeita das diversas correntes de pensamento jurídico em nosso país. Mas nem todos se acham vinculados exclusivamente à esfera do direito laboral. São eles também merecedores da calorosa homenagem que se presta no dia de hoje.
A concorrida sessão solene de instalação foi realizada no Salão Nobre do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, a mais antiga entidade devotada ao conhecimento jurídico na prática da advocacia no Brasil, criada por ato oficial de agosto de 1843. O IAB é o responsável pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa cerimônia, repleta de simbolismo, o presidente Arnaldo Susequinde deu o norte de atuação da academia em seu primeiro discurso institucional. Disse Susequinde: surge esta academia no momento em que a reformulação do nosso sistema jurídico trabalhista é reclamada. Até parece que estamos vivendo o momento de hoje. É reclamada tanto pelos seus destinatários quanto pelos que interpretam ou aplicam suas normas. E ela poderá, sem dúvida, emprestar adequada colaboração a esta magna tarefa, seja pela capacidade jurídica dos que a integram, seja porque, conforme expressa seu estatuto, não poderá balizar seus pronunciamentos pelos parâmetros do sectarismo político partidário. A academia estudará o direito do trabalho e propugnará pelo seu aperfeiçoamento em nosso país por amor ao direito, pela fé que seus membros têm na força do direito, que deve ser o esteio do Estado democrático e o instrumento mais poderoso para a implantação da justiça social. Concluiu Susequinde. Um instante hesitante na atividade acadêmica. É um subtítulo que coloquei. O idealismo é elemento indutor das academias. Tudo nelas se faz à base do sacrifício, do esforço pessoal de seus empreendedores. Todas as academias, pode-se generalizar, nascem e começam enfrentando sérias dificuldades e desalentadoras perspectivas. Não dispõem, à época em que são criadas, de meios para cumprimento de suas obrigações, nem mesmo de local para reunirem seus membros e realizarem assembleias, debates, eventos científicos, cerimônias. Desses percalços não se eximiu a nossa academia. Carências, incertezas iniciais, de fato, ocorreram. Não abalaram, todavia, o ânimo de nossos pioneiros. Todas as adversidades foram por eles vencidas, sob a firme e serena liderança de Susequinde, o primeiro presidente da entidade. Susequinde, por seu prestígio pessoal e político, especialmente por sua importância no cenário jurídico-trabalhista, desempenhou papel histórico fundamental na articulação, organização e desenvolvimento da academia. Reitero nesta oportunidade o que disse no meu discurso de posse. Não é exagero dizer que, sem o comando seguro, dinâmico e competente de Arnaldo Susequinde, a academia não teria sobrevivido, frustrando a justa expectativa daqueles que a celebraram. Não foi por acaso, mas por inteira justiça, que se consagrou a esse autêntico ícone do direito do trabalho a condição de titular eterno da cadeira número 1 da academia. E ainda patrono da cadeira número 72, que tenho a honra de ocupar. E a satisfação de poder tê-lo escolhido para esta condição na oportunidade que se abriu para tanto. Fases da academia. O relato das atividades da instituição, de acordo com a metodologia tradicional, comporta segmentação em períodos caracterizados por feitos ou acontecimentos de determinados momentos. Seguindo esse critério, pode-se dividir a história da Academia Nacional de Direito do Trabalho em 3
períodos distintos, correspondendo cada um deles, não por mera simetria, aos mandatos de cada quatro presidentes da entidade ao longo do tempo. Não haveria tempo para registrar a biografia de cada um desses que deram tanto esforço para a nossa academia, nem enaltecer tantos feitos de cada qual. Só em apertada síntese. É o que faremos. Concretização estrutural, primeira fase. Denominamos o primeiro período de atividades da academia de consolidação estrutural. Perpassa o período de 1978 a 1995. Remonta aos primórdios do Silogeu. A ideia-força para a sua existência passa por inevitáveis problemas que atormentam qualquer academia recém-nascida, a começar pela escassez de meios para realizar os fins. Não obstante isso, foram realizados, sob a presidência do saudoso Arnaldo Susequinde, importantes e decisivas reuniões de planos de ação da entidade, de propagação de sua imagem. Acadêmicos foram estimulados a produzir artigos doutrinários, veiculando o nome da academia, diversos seminários de ampla repercussão e exposição do nome ANDT, tertúlias memoráveis com confrades na filial do Rio de Janeiro, na editora LTR, parceira de todas as horas, e assembleias deliberativas para estabelecer diretrizes básicas de ação, que ainda incipiente naquele organismo acadêmico. Amaury Mascaro Nascimento é eleito o segundo presidente da academia. Com seus excepcionais atributos de professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Amaury Mascaro organizou numerosos eventos de grande envergadura. Instituiu o sistema de divulgação interna na academia, interligando os vários acadêmicos. Intensificou o ingresso de especialistas em direito do trabalho, mesmo elevando o número de cadeiras para 130, para, em seguida, iniciar o plano de depuração do quadro de acadêmicos a fim de manter apenas os juslaboralistas. O renome de Amaury Mascaro, com seu impressionante carisma e capacidade de agregar, muito contribuiu para a projeção da academia nos cenários nacional e internacional, como respeitável núcleo de pesquisas de direito laboral. Cássio de Mesquita Barros Júnior, emérito catedrático de Direito do Trabalho, também da USP, tornou-se o terceiro presidente da academia. Foi o único a exercer 3 mandatos consecutivos. Dinâmico, iniciou o enxugamento do quadro de membros efetivos, tentando colocá-los no nível de 100, especializados. Graças à sua atuação e prestígio em conclaves internacionais, promoveu cerca de 50 congressos, inclusive internacionais, seminários, jornadas, cursos, etc., no Brasil. Inaugurou uma etapa propositiva da academia, com a elaboração de substanciosos anteprojetos de lei, constituindo comissões de acadêmicos para este fim. O elevado propósito da academia contribuir para o aprimoramento da ordem jurídica foi concretizada nos projetos de lei sobre comissões paritárias de conciliação nas empresas de grande e médio porte, de lei orgânica sindical e de lei complementar para tornar efetiva a garantia constitucional de proteção ao trabalhador contra a despedida arbitrária prevista no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Tive a honra de compor a comissão, esta última comissão, sob a presidência de Arnaldo Susequinde, com a participação de Segadas Viana,
e Arion Sayão Romita. Encerrando o período de consolidação estrutural, assumiu a presidência o confrade Arion Sayão Romita, professor catedrático de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entre outras instituições de ensino superior. Além de finalizar exitosamente o processo de depuração do elenco de integrantes da academia, Romita regularizou a situação da academia como pessoa jurídica, junto aos órgãos da administração pública, feito de que Romita se orgulha muito de ter conseguido. Colocou em prática normas sacramentais de eleição e posse dos novos acadêmicos. Criou o principal instrumento de divulgação da academia, a hoje conceituada Revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, editada anualmente. E incrementou a realização de importantes eventos de estudo das relações trabalhistas e do processo do trabalho. A administração de Romita constituiu um marco divisório na história da academia, entre a entidade ainda incipiente, de viés quase informal, e a entidade solidamente institucionalizada no ciclo de sua presidência. Posso testemunhar que Susequim de Amauri, Cássio e Romita sempre atuaram em notável coordenação e apoio recíproco. Foram o esteio da academia, seu núcleo vital. É imperativo de justiça reconhecer que a unidade de propósitos que os irmanava foi o fator determinante para que a academia existisse e pudesse atravessar décadas, especialmente as primeiras. A eles dedicamos a gratidão maior e os efusivos parabéns pela comemoração dos 40 anos da instituição sólida e profícua que edificaram. Segunda etapa. Após o mandato do professor Romita, teve início o período de nacionalização e reorganização da academia. Assume o paraense Orlando Teixeira da Costa, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e doutrinador, em cujo mandato buscou tornar efetiva a participação na academia de representantes do maior número possível de estados brasileiros, conferindo dimensão realmente nacional à instituição. Todavia, pouco depois de assumir a presidência, Orlando Teixeira da Costa se afastou da atividade por motivo de doença. Foi substituído pelo vice-presidente Floriano Correia Vaz da Silva, então juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Apesar da perda de acervo documental ocorrido nesta sucessão, Floriano sustentou o ritmo de produção do sodalício. Desincumbiu-se magnificamente de todas as atribuições até o final do mandato. Perseverou no intento de nacionalizar a academia, com grande concentração no Rio de Janeiro, devido à sua criação neste estado, embora presentes acadêmicos de 9 unidades federativas na constituição da academia. Preocupou-se também em tornar homogêneos os quadros acadêmicos, para que não se configurasse uma academia de magistrados do trabalho, mas uma organização eclética, também de advogados, professores, procuradores. Cumpriu exemplarmente o mandato. Não quis, todavia, renová-lo. José Augusto Rodrigues Pinto, professor, magistrado, tratadista baiano. Já entro no meu terreno. Torna-se o 7º presidente do Silogeu e, com ele, ingressa no século XXI. Sua gestão está indelevelmente marcada pelo início da série de colóquios da academia, da exclusiva realização e de menor duração de congressos, não raro compartilhados com outras entidades,
De igual modo, iniciou o processo de rejuvenescimento da instituição, não por prescindir da bagagem, da enorme bagagem cultural e conceito dos mais antigos, e sim pela necessidade de inovar. E o fez com absoluta competência. A exemplo de Floriano, Rodrigues Pinto também não aceitou um segundo mandato. Assume a presidência a confreira, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho, com rara habilidade e a leveza de sempre. Cristina Peduzzi mantém o espaço conquistado pela academia e a densa atividade científica, organizando, entre outros eventos de grande porte e magnitude, diversos congressos internacionais, com apoio do Tribunal Superior do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho. Pela reconhecida importância desses congressos, o período de mandato da ministra Maria Cristina pode ser considerado como precursor, alvissareiro do ciclo da história da academia, caracterizado como desenvolvimento e internacionalização, que é o período seguinte. O primeiro presidente da fase de desenvolvimento e internacionalização da academia é Jorgenor de Souza Franco Filho. O confrade Jorgenor procedeu à revisão definitiva do número das cadeiras ocupadas pelos acadêmicos. Levou a efeito vários concursos de monografias inéditos na academia, destinados a profissionais de direito e a estudantes universitários. Deu início ao processo de resgate da memória da academia. Atribuiu maior densidade aos boletins mensais. Promoveu a elaboração do projeto de lei de reforma da legislação trabalhista, incumbindo o confrade Amaury Mascaro Nascimento de liderar ampla comissão, integrada pelo confrade Luiz Carlos Amorim Robortella. E interligou a academia na rede internacional de computadores, lá do Pará, criando um site dedicado à academia, sua história, entre outras versatilidades. Quadriênio pleno de realizações. Segue-se o mandato do confrade Nelson Manrich, que desenvolveu um magnífico trabalho à frente da academia, podendo se destacar as seguintes iniciativas de forma não exauriente. Publicou o livro de memórias Vida, Trabalho, Memória, em 2 volumes, contendo a história da academia e depoimentos de seus integrantes, sob a condução do professor Dante Galian. Intensificou a atividade acadêmica no plano externo, criando a série de congressos internacionais, de que este é a 8ª edição. Estabeleceu laços associativos e parcerias com várias entidades internacionais congêneres, muitas das quais hoje nos prestigiam com a sua presença. Cumpriu com fidelidade, a orientação apontada por Susequinde para a nossa academia na sessão de instalação, de colaboração com entidades congêneres no cenário mundial, diz Susequinde, visando levar o pensamento brasileiro na abertura de novas veredas para o direito do trabalho. Tão intensa atividade internacional determinou a mudança do próprio nome da academia, substituindo o nacional por brasileira, a fim de ensejar a identificação de procedência entre as congêneres no mundo globalizado. Grandes realizações no quadriênio. Assumiu posteriormente a presidência da academia o ilustre acadêmico Rodolfo Pamplona Filho.
magistrado do trabalho, tratadista, professor de Direito do Trabalho e de Direito Civil na Bahia. Cantor. Isto está em nota de rodapé. Rodolfo, não se sabe como, multiplica o tempo e o faz em favor da academia. Reformulou por completo sua homepage e deu início e a inseriu em todas as redes sociais, por ele abastecidas até hoje. Deu continuidade aos grandes projetos de seus antecessores, especialmente o de internacionalização. Constituiu comissão de acadêmicos, que tive a honra de presidir, para conceber proposta completa sobre a liberdade sindical. Retomou a ideia de Orlando Teixeira da Costa sobre o alargamento da representação dos diversos estados brasileiros no âmbito da academia. Criou a Biblioteca da Academia em Salvador e a ela deu o nome de acadêmico José Augusto Rodrigues Pinto, de quem se orgulha ser discípulo. Cumpriu um mandato e não se recandidatou. O percurso das realizações da academia se esgota no mandato do eminente confrade Valdir Florindo, que assumiu a presidência em fase de radicais turbulências, modificações da legislação trabalhista. Soube, com habilidade, mediar debates e aplicar a lição de Susequinde no discurso de instalação do sodalício já reproduzido aqui. Promoveu significativa renovação da academia ao conduzir vários pleitos que sufragaram nada menos do que 6 acadêmicos. Superou o problema institucional da extinção do endereço da sede da academia no Rio de Janeiro, devido ao encerramento das atividades da filial da LTR naquele estado. Oficializou o hino da academia, composto pelo confrade Vicente José Malheiros da Fonseca. Proporcionou a aprovação assemblear do conjunto de anteprojetos de emenda constitucional e de lei ordinária para a implantação da liberdade sindical no Brasil. Manteve em regular funcionamento todos os programas da academia. Concluiu seu mandato sem desejar renová-lo. Coube-me sucedê-lo, por conclamação em manifesto apresentado pelos presidentes honorários da academia, tornando-me, uma vez eleito, no seu 13º presidente para o biênio 2018-2020, recém-iniciado. Homenagem aos presidentes. Longa a senda percorrida pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Registramos sucintamente os fatos históricos, as figuras emblemáticas dos 12 presidentes e as suas principais realizações. O distanciamento proporcionado pelo tempo e pelos resultados concretos apresentados permitem ao observador hoje a contemplação dessa fina tessitura de ações que constitui o conjunto dessa obra, patrimônio acadêmico, porque só o tempo e a distância permitem avaliar com mais propriedade os fatos e circunstâncias históricos. Como bem disse André Gide, não se descobre a terra, nem, sem se consentir, perder de vista, primeiro e por muito tempo, toda a costa. Importa, nesta oportunidade, proclamar que os presidentes da academia têm sido grandes responsáveis pelo retumbante sucesso da entidade. São eles, na verdade, os principais construtores, molas propulsoras ou exímios timoneiros da nossa instituição. E, para tanto, contam com o suporte de todos os acadêmicos. Como apregoou Custódio Bolsas em memorável discurso pronunciado há 40 anos, agora a nossa academia se ergue para cultuar a memória de seus expoentes, alçar bem alto o facho da justiça,
para que se ilumine com o esplendor da luz eterna os caminhos benditos de toda a humanidade. Aos nossos presidentes, portanto, cabe aqui a nossa mais calorosa homenagem. Esta homenagem não significa, de modo algum, eclipsar a contribuição valiosa e imprescindível de todos os acadêmicos, que lhe deram apoio e sustentação. Na verdade, aos que presidem, cabe liderar e coordenar esforços do colegiado, mas, sem o trabalho deste, poucos resultados se conseguiria. Eis o legado de nossa academia. Não o legado do Código Civil. A academia é eterna, como eternos são os seus componentes numa concepção simbólica, e morredoras são as suas ideias, bem assim o magnífico acervo de seus estudos. O conceito de academia, na correta acepção do termo, implica a ideia de polo transcendental de cultura e ciência, que reúne os mais valorosos detentores do saber, dispostos a cultivar a pesquisa, o estudo das questões mais complexas em determinado campo do conhecimento, para oferecer soluções justas à comunidade jurídica e à sociedade, destinatária final de todo esse esforço. Nesse perfil se enquadra rigorosamente a nossa academia. Não seria mesmo admissível que uma instituição como a nossa, moldada aos feitios dos grandes templos do saber, viesse a ser apequenada, transformando-se em mero estabelecimento de ensino, destinado a transmitir conhecimentos elementares a todos os nichos da população. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho continua situada em plano superior, servindo como ente de consulta e referência para os operadores do direito, e oferecendo ao Estado propostas de aprimoramento da ordem jurídica, como já ressaltei. E o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região reconheceu em setembro passado, dias atrás, a importância científica da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ao conferir-lhe a medalha do mérito Jus et Labor, na categoria instituição. Distinção maior não pode haver. Este é o principal legado de nossa academia, ter se firmado como instituição idônea, confiável, capaz de atender a comunidade jurídica e a sociedade como um todo, cumprindo a nobre missão de incrementar o estudo e o aprimoramento do direito do trabalho, como instrumento, segundo Evaristo de Moraes Filho, que pode resolver o problema da desigualdade social. Sem ele, diz o mestre, caminha-se para trás com miséria, escravização ou o ocaso, isto é, com a morte. Há que se tomar legado como somatório das realizações que se produziram no âmbito da academia durante os primeiros 40 anos de sua existência, bem como o conjunto da doutrina, crença, valores a serem por ela transmitidos às gerações futuras, e o que umas e outros significam para o meio social de hoje e amanhã. Quanto às realizações específicas que compõem igualmente o patrimônio da academia, são inúmeras e, em parte, já foram aludidas nos comentários a respeito da atuação de cada fase histórica. Vale a pena sublinhar que tais realizações decorreram de esforço comum, de uma pleiade extraordinária de juristas, que são os nossos acadêmicos, integrantes também do acervo de bens ou legado, por assim dizer, da instituição. Entre tantos feitos que serviram a esses propósitos, gostaria de destacar, em especial, e finalizando, algumas missões culturais desincumbidas
por nossa entidade. O primeiro livro, Dicionário de Direito e Processo do Trabalho, precursor das iniciativas acadêmicas, editado em 1985, pela Livraria Freitas Bastos, pelo qual a Academia sistematizou o conceito de variados institutos jurídicos como contributo fundamental à comunidade científica. Esta obra, esgotada, contou com a participação de acadêmicos na formulação dos verbetes, sob a coordenação dos confrades José Teófilo Viana Clementino, Amaury Mascaro Nascimento e Cristóvão Piragibe Tostes Malta. O livro Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho, este de 2013, editado pela LTR, sob a coordenação dos confrades José Augusto Rodrigues Pinto, Luciano Martinez e Nelson Manrich. Com maciça participação de acadêmicos, deu grande passo no sentido de definir, como é próprio dos dicionários, cada instituto de direito material e dar-lhe envoltório doutrinário. A série revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, com 22 volumes editados, contendo vasta doutrina, acórdãos dos acadêmicos, magistrados, notícias e atos da direção do Silogeu. Congressos internacionais de direito do trabalho, agora em sua 8ª edição, com gravação em vídeo de todas as exposições, disponíveis para o público na homepage da Academia e nos anais de cada congresso, editados pela Lex Magister, além de um sem número de seminários nacionais, internacionais, regionais, cursos, colóquios sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Em paralelo ao corpo de acadêmicos, merecem destaque outrosim o quadro de membros correspondentes, juristas de escola, radicados em diferentes países, que colaboraram ativamente com a academia no desenvolvimento de suas atividades, sobretudo no plano internacional. Ante a dificuldade de citá-los um a um, são 40 ao todo, cabe aqui apenas registrar que tais correspondentes representam países da Europa, da América do Norte e da América do Sul, entre os quais Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela. Palavras finais, para alívio. Aí está, resumidamente, a história da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sua origem, sua evolução, seus expoentes, grandes líderes, algumas realizações que marcaram sua trajetória. Este relato buscou, em documentos e narrativas orais daqueles que vivenciaram os fatos descritos, porque a história é permanentemente construída e reconstituída, tendo em vista os elementos de pesquisa disponíveis a cada momento, isto é, novos dados descobertos que permitam reformular visões, conclusões até então assentadas, sobretudo no caso da nossa academia, cujo acervo, em grande parte, se perdeu. Seja como for, discorrer sobre a história da academia é sempre oportuno e relevante, na medida em que permite resgatar os seus valores e reavaliar a concretização plena de seus ideais. Não esqueçamos que a academia é a reunião de diferenças, próprias da pluralidade do pensar jurídico, mas todas essas correntes, afinal, se harmonizam no propósito de realizar um objetivo comum. E a história, mestra da vida na concepção de Marco Túlio Cícero, faz presumir que o escopo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho seja o de concorrer efetivamente por suas ações competentes, conscientes e equilibradas, para que se promova a concórdia, a paz, indutoras do bem-estar coletivo
dirimindo entraves da insidiosa questão social que, sob novas roupagens, ainda persiste em pleno século XXI e coloca empregados, empregadores, sociedade em permanente conflito de interesses. Esta é, sem dúvida, a missão da academia. Esta é a nossa missão. Muito obrigado a todos pela atenção. E parabéns à academia. Dando por encerrada, então, este painel com a conferência sobre a história e evolução da academia, eu gostaria de convidar os acadêmicos presentes que viessem para a foto oficial. Bem, para a entrega do certificado de participação, convidamos o ministro e acadêmico Aloísio Silva Corrêa da Veiga, coordenador regional Centro-Oeste da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E nós aproveitamos para convidar os acadêmicos presentes para, logo após a entrega do certificado de participação, a foto oficial do Congresso. Nós convidamos os demais acadêmicos presentes que se apresentem no palco para a foto oficial do Congresso. Por favor.